Olá, sejam todos muito bem-vindos à 18ª Mostra Agronômica. A Mostra Agronômica é um evento organizado pelo curso de Agronomia e realizado pelo IN2, Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia. Pela questão da pandemia, nós estamos realizando o evento de forma online. Acaba sendo um evento de uma forma mais tecnológica, ao alcance de mais pessoas. Em falar em tecnologia, nós temos aí, nesses últimos anos, um aumento crescente das tecnologias voltadas ao agronegócio. E aqui hoje nós vamos explanar, juntamente com algumas empresas, essas tecnologias. O Dia de Campo, ele sempre foi realizado com o auxílio de alguns alunos em conjunto com as empresas. Esse ano, para a prevenção do Covid, nós tivemos uma redução no número de alunos participantes, mas as empresas estiveram efetivamente à frente desses eventos. Entre essas empresas, que são as nossas parceiras, nós temos a Corteva AgriScience, temos a Matsuda, a empresa Forquímica, nós também temos a empresa General Chemical, a empresa INT Integrado Melhoramento e a empresa Cato Tratores Valtra. Além das empresas parceiras, gostaria também de agradecer ao David Campos e ao Lucas Camargo. O David é o nosso técnico de campo e o Lucas Camargo estava como estagiário da Mostra Agronômica. Hoje em dia, há muita tecnologia no agronegócio, tanto que, se a gente for observar, este ano teve um aumento em relação às atividades do agronegócio. O mundo quase parou, mas o agro não para. Nós temos a responsabilidade de uma produção sustentável e também uma produção responsável de alimentos para toda a sociedade. Deste ano, de forma online, nós passaremos as apresentações das empresas relacionadas e, anteriormente à exposição dessas empresas, vamos ter uma fala da nossa reitora, a senhora Maria da Conceição Montans Bayer, e da nossa coordenadora do curso de Agronomia, a professora doutora Nádia Cristina de Oliveira. Após, faremos a explicação das empresas e depois o encerramento do evento. A todos, um bom evento. Olá, espero que estejam todos bem. Estou hoje aqui para fazer a abertura da 18ª Mostra Agronômica do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado. Pela primeira vez, estamos fazendo no formato online, e espero que tenha o mesmo sucesso dos outros que foram a campo, ao vivo e a cores. Bem, essa mostra agronômica tem um significado muito importante para a nossa instituição, tem uma importância muito grande, porque é neste momento que os nossos alunos, junto com os nossos professores, colaboradores, empresas, patrocinadores, se unem para mostrar o que há de novo no mercado, o que há de tecnologia dentro do agronegócio, da agricultura no nosso país. Como nós sabemos, o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, dos maiores produtores de grãos do mundo. Nesse quesito, nós somos destaque a nível internacional. Então, são momentos como este que os alunos experimentam e veem em loco o que se passa dentro da agricultura no nosso país e como isso desenvolve no campo. Então é um momento muito importante. Olá, pessoal. Eu sou Nádia Cristina de Oliveira, coordenadora da Agronomia do Centro Universitário Integrado. A Mostra Agronômica é um evento tradicional da agronomia do Integrado e que, para sua realização, conta com a parceria dos acadêmicos e de profissionais de importantes empresas do agronegócio. Neste ano, devido à pandemia com o coronavírus, a 18ª Mostra Agronômica está sendo transmitida de forma virtual. Assim, convido a todos para acompanharem o nosso evento, que trará informações relevantes de interesse para acadêmicos, profissionais do setor agrícola, agricultores, docentes e demais interessados. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ronaldo Gasparello, sou engenheiro agrônomo, faço parte do setor comercial da Forquímica hoje na região e atuo como gerente regional, sediado em Pitanga, mas atuando na região de Campo Mourão até Laranjeira do Sul. Para nós, uma satisfação muito grande poder estar participando mais um ano da Mostra Agronômica 2021, junto com a parceira, a Universidade Integrada,
e eu vou falar um pouco para vocês da empresa Forquímica, do que a gente tem de bom também que a gente traz como tecnologia para o mercado. É uma empresa de 35 anos atuando no mercado da parte de nutrição vegetal de plantas, né? Com um portfólio bem amplo, desde tecnologia de aplicação, tratamento de semente, polímeros, entendeu? Muito forte, né? Dentro da linha de pesquisa e tecnologia, que eu digo que é o grande DNA da empresa, né? Sempre voltado muito a esse dinamismo. Hoje uma empresa familiar, mas no ramo de multinacional, hoje atuando com sede aqui no Paraná, em Cambira, muito próximo de vocês aqui de Campo Mourão, né? 100 quilômetros praticamente. E o histórico dela, na verdade, começou em 85, né? Então, hoje exportando tecnologia para o Paraguai, Argentina, Bolívia, Estados Unidos, entendeu? Então, muito forte no mercado como um todo, né? Exportando tecnologia para fora do país também. Sempre voltado muito para o princípio da tecnologia realmente, entendeu? Inovação e pesquisa, com corpo técnico muito forte, podendo proporcionar e trazer para vocês, produtores, né, consultores também, tudo de melhor que o mercado absorve, que a gente sabe que hoje é um momento ímpar do mercado, né? Agrícola, com tudo que está ocorrendo no mercado, né? Produtividade, precificação, né? Tudo está muito bom no mercado hoje. E aqui no campo, o que foi conduzido para nós foi basicamente o programa metabólico da empresa, que é voltado mais para fisiologia e não só nutrição de plantas, como a gente muitas vezes é acostumado a falar, né? Nutrição de plantas, sim, mas hoje o novo mercado é a parte de fisiologia. Hoje a base nossa foi feita com o produto Corn Prime, certo? Que é um produto 3 em 1 na verdade. Aqui tem polímero, pós-secante e também o estimulador metabólico, que é a parte de enraizamento e desenvolvimento vegetativo, que é o caso a gente quer proporcionar um melhor arranque inicial da planta, maior estabilidade de estante de planta, né? Que a gente sempre fala, tudo que começa bem, nós vamos conseguir adquirir mais qualidade lá no final em produtividade. Então a excelência nossa está no tratamento de semente, que começa pela base da planta até a gente conseguir fazer todo o processo reprodutivo dela até chegar na lucratividade final. Então o corn, na verdade, é para milho, mas a gente está em todo o segmento, para soja, para trigo, né? Como um todo dentro da linha Prime, que é um produto inovador que vem para o mercado. Na parte de desenvolvimento, na verdade, vegetativo, que é aquele cúmulo de energia da planta, a gente trabalhou com o Graeme Crop, que na verdade é um produto à base de azospirilo, né, que é considerado um promotor de crescimento vegetativo, né, que a gente trabalha mais na parte de dar condicionamento de planta para ela poder ter o máximo de aproveitamento de energia, né, aquele momento mais crucial, que é inicial, do V6 ao V8, né, que é o momento que a planta precisa ter uma grande estabilidade fisiológica para ela poder expor todo o seu potencial também reprodutivo lá no final. E no fechamento, né, que foi feito aqui, que é no momento do fungicida, é o Upgrade. O Upgrade é um produto também metabólico, vocês vão ver que as concentrações dele é muito pouco mineral e muita carga mais orgânica, que a gente diz, né? No mundo mais orgânico, um mundo mais de estímulo de planta. Que é fazer o quê? Fazer todo aquele processo, na verdade, que a gente começou o trabalho com um bom produtor de enraizamento, um bom estabilizador de planta, um condicionamento parte vegetativa da planta, agora na hora que a gente precisa converter toda essa reserva para a produção de grãos, né? Porque chega um momento que a planta não precisa mais produzir, muitas vezes, massa, mas agora é converter toda aquela energia que a gente foi acumulando ao longo do tempo para ir para a espiga, que é a produção de grãos. Então esse é o fechamento do programa metabólico dentro da linha de milho, né, da Forquímica, que realmente vem no novo conteúdo do mercado, numa nova, como se diz assim, no novo programa, não só mais nutricional, que nutricional muitas vezes a gente diz é solo, entendeu? É correção de solo, é adubação, é fertilidade. Tudo que nós fizermos, na verdade, na planta, a gente está partindo para o lado do mais de estímulo de planta, entendeu? É induzir a planta a produzir aquilo que mais a gente precisa. Então por isso que a linha metabólica, ela é muito baixa concentração de minerais e muito mais alta carga metabólica dela para a gente poder expressar o máximo potencial produtivo. Que a gente sabe, desde um soja, um milho, como a gente tem um potencial de produção muito alto. Só que como que nós vamos explorar isso? Então, no entendimento da linha de pesquisa que a empresa tem muito forte junto no mercado, a própria pesquisa com um grupo integrado aqui, na verdade, que a gente está fazendo alguns protocolos de pesquisa, justamente para quê? Para afinar melhor todo o nosso programa e poder entregar sempre o melhor resultado final, que é o que a gente quer, é máxima produtividade nas culturas. Olá pessoal, meu nome é Pedro Rangel, eu sou hoje coordenador de tecnologia de aplicação da empresa Forquímica e estamos hoje aqui na 18ª Mostra Agronômica do Colégio Integrado,
para apresentar um pouco para vocês a importância da tecnologia de aplicação para o segmento agrícola e as soluções que a empresa tem a oferecer para o nosso amigo produtor. Quando falamos em tecnologia de aplicação, existe uma série de variáveis que podem interferir no processo durante a aplicação de defensivos no campo, sejam interferências positivas ou negativas. A gente tem que entender que o principal objetivo da tecnologia de aplicação é fazer com que a gota que eu estou formando ali na aplicação atinja o alvo com eficiência e também com o máximo de segurança possível, evitando perdas aí durante o processo. Dentro desse raciocínio, a ideia da Forquímica é justamente trazer soluções que possam somar a aplicação de produtos fitossanitários no campo e ajudar tanto nesse quesito de perdas, também quanto no quesito de melhora de performance de produtos, né? Melhora da eficiência da aplicação. Hoje a gente tem uma linha completa em soluções de tecnologia de aplicação, que vão desde pontas de pulverização, que a gente tem para oferecer aí diversos modelos, até diversos produtos para serem colocados junto à cauda para estar auxiliando aí nas mais diversas performances. O Good Spray é o principal produto da linha e hoje é a nossa solução mais completa em tecnologia de aplicação. O kit Good Spray ele é composto pelo Alerbil e o Desadere, que são dois produtos com funções distintas. A gente costuma dizer que o Desadere é o produto que vai agir dentro do tanque de pulverização. Então sempre que a gente for falar de mistura de cauda, formação de espuma, resíduos que ficam presentes no tanque, manter o sistema de pulverização limpo, a gente vai estar relacionando com o produto Desadere, que tem aí uma ação muito interessante em otimizar essa mistura dentro do tanque, em evitar a formação de espuma e manter o sistema de pulverização consequentemente limpo. Quando a gente vai para as pontas de pulverização, ou seja, das pontas de pulverização para fora da máquina, a gente já começa a envolver o Alerbil no processo, que é justamente o nosso adjuvante multifuncional, que vai conferir uma maior segurança para a aplicação, ou seja, diminuir as perdas e os riscos por deriva e por evaporação, e também melhorar a performance dessas gotas, de uma maneira que ele vai uniformizar o espectro de gotas formados durante a aplicação e melhorar esse espalhamento e essa cobertura do alvo por essas gotas. Então, pessoal, a ideia é justamente a gente oferecer um produto completo para que o nosso cliente, o nosso parceiro, possa ter aí mais segurança e também melhorar a performance da aplicação, que a gente sabe que hoje é um grande desafio no campo e diz respeito a mais de 30% do custo de lavoura. Quando a gente fala em aplicação de produtos fitossanitários, o último levantamento feito aí pela própria Conab mostra para nós que cerca de 35% do custo total de lavoura é de defensivos. Então é muito importante a gente dar importância para essa operação no campo, porque envolve uma grande quantidade do custo da lavoura. Então a ideia da Forquímica é justamente essa, não só na linha de tecnologia de aplicação, mas nas demais linhas, nos demais pilares tecnológicos hoje nossos. Nós estamos muito bem segmentados com a pesquisa, tudo que a gente traz para campo, fala para vocês e mostra de resultados para os nossos parceiros, foi previamente provado, testado e aprovado na pesquisa em diversas instituições aí. A Forquímica deseja hoje muito sucesso e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar um dos nossos profissionais no campo, acessem nosso site, também estamos presentes aí nas redes sociais e estamos à disposição de vocês para estar levando a mais completa tecnologia para estar atendendo os nossos parceiros. Muito obrigado. Meu nome é Alan Fell, eu sou supervisor técnico da General Chemicals. A gente trabalha atendendo o Brasil inteiro e agora em 2021 estamos também iniciando alguns negócios no Paraguai. É com enorme satisfação que a General Chemicals participa mais uma vez desse excelente evento que a Faculdade Integrada de Campo Mourão faz para os alunos, certo? A Mostra Agronômica. Esperamos que em 2022 tudo isso que está acontecendo agora passe e a gente consiga fazer um evento presencial. Então, pessoal, a General Chemicals produz hoje toda a linha de adjuvantes agrícolas, certo? Para tecnologia de aplicação, para melhorar todo o sistema de pulverização, certo? Produzimos também toda a linha de potencializadores para fungicidas e para inseticidas, que são os produtos que nós usamos aqui no nosso trabalho. Então, o Cavoc, que é o potencializador de inseticida, certo? Que aumenta o controle dos insetos e das pragas. E o Bacfol, que é o potencializador de fungicida,
que facilita e aumenta o controle de doenças, que foi o produto que a gente vai dar uma ênfase maior aqui no nosso trabalho. O foco do nosso trabalho esse ano foi provar para os produtores, para os recomendantes, para os alunos, que nós conseguimos atingir bons resultados no controle e no manejo de doenças com uma redução muito drástica de custos, certo? A gente conseguiu fazer com produtos alternativos um controle de doença muito interessante. O manejo que nós fizemos aqui na nossa parcela foi provar para o pessoal que com uma redução de custo nós conseguimos uma boa qualidade nas aplicações e uma boa qualidade no controle de doenças, provando que não o mais caro tratamento de todos será o melhor. A gente tem a possibilidade, com um tratamento muito mais barato, ter um resultado tão bom quanto o tratamento mais caro. Ou seja, a gente consegue reduzir bastante o custo do produtor e ele ter um resultado interessante na lavoura dele, aumentando a rentabilidade do negócio do produtor, que é a fazenda a céu aberto. Olá pessoal, meu nome é José, eu sou acadêmico aqui do Centro Universitário Integrado, estudante do 9º período, e explicar para vocês melhor como que foi adotado o procedimento aqui, como que a gente dividiu as parcelas e o resultado que a gente obteve. Então, aqui nós fizemos 2 aplicações no dia 4 e 22. As 5 parcelas são divididas em testemunha, que é o tratamento 1. A partir do segundo tratamento, a gente tem a aplicação do fungicida. O tratamento 2 é com o padrão das cooperativas, que é estrobirulina, triazol e carboxamida em um produto e o ditocarbamato em outro produto. As 2 aplicações a gente fez igual no tratamento 2, a gente fez no dia 4 e no dia 22 com esses princípios ativos que eu passei para vocês. No tratamento 3, nós usamos o besimidazol e a cauda sulfocáustica. Eles são o fungicida protetor e preventivo. Nas 2 aplicações também a gente fez no dia 4 e no dia 22, foram com os mesmos princípios ativos e o mesmo procedimento. No tratamento 4, a gente aplicou no dia 22 a cauda sulfocáustica com estrobirulina e triazol. A estrobirulina e triazol compõem um dos fungicidas e a cauda sulfocáustica o outro. Esse a gente usou de um tratamento diferente do dia 4 para o dia 22 para que tenha, pelo menos em alguma das parcelas, tenha a rotação dos princípios ativos. E no tratamento 5, o que foi usado foi a cauda sulfocáustica e o Bacfol, nas 2 aplicações, do dia 4 e do dia 22. Então, pessoal, o nosso trabalho foi conduzido da forma que eu expliquei, nessas 5 parcelas, com as 2 aplicações, e eu espero ter esclarecido de uma forma objetiva o que foi feito aqui e qual que era o nosso objetivo. Agora o Alan vai expor os resultados para vocês. Muito obrigado. Vamos demonstrar o resultado para o pessoal, né? Essa aqui é uma planta do tratamento 1, onde não foi aplicado nenhum tipo de fungicida, certo? Então o que a gente vê? Esse não é o melhor manejo, certo? Qualquer tipo de cultura hoje a gente tem que fazer o manejo de doenças. Nesse tratamento a gente não aplicou nenhum tipo de fungicida. O que aconteceu? Teve uma senescência foliar muito cedo, certo? Então a gente percebe que a planta já não tem mais folha no bacheiro, né? A gente não tem mais folha no terço inferior. E também tem muito pouca vagem, ou seja, sem fungicida não é a melhor recomendação. Tratamento 2 é o tratamento padrão mercado brasileiro, certo? Que é o mais utilizado e o que tem um custo um pouco mais alto. Então a gente vê que a planta está numa situação mais sadia, tem um pouco mais de vagem no bacheiro e tem algumas plantas no tratamento que ainda tem folha no bacheiro. Isso prova que você precisa fazer um manejo de doenças nas suas plantas. Tratamento 3, certo? A gente aqui já começou a fazer um manejo alternativo com produtos mais baratos, certo? Com a utilização do Bacfol, que é o potencializador de fungicida. Nós fizemos a substituição dos produtos mais utilizados no mercado por outros fungicidas que são com um custo mais reduzido, mais o Bacfol, que é o potencializador. Então o que a gente já vê? A gente já vê uma alta salinidade foliar, certo? Plantas com uma quantidade muito maior de vagem e plantas com uma estrutura melhor. Beleza? Isso prova que não o produto mais caro sempre vai ser o melhor resultado. Da mesma forma, no tratamento 4, nós também fizemos com produtos alternativos, que é um manejo mais barato que o tratamento 3, que a gente ainda consegue uma estrutura foliar muito interessante, uma sanidade alta, com um manejo barato e com uma quantidade muito interessante de vagens. Nós temos uma planta com uma alta sanidade e com uma estrutura foliar muito interessante. Tratamento 5, nós não usamos fungicida,
certo? Nós só utilizamos com o Bacfol, que é o potencializador de fungicida, e a cauda sulfocáustica, ou seja, a gente não usou um fungicida em si. Nós não vemos uma estrutura muito grande de folha, uma baixa sanidade, ou seja, a prova que a gente precisa sim ter o sistêmico no manejo, certo? Então não adianta a gente trabalhar só com produto alternativo, nós precisamos ter o fungicida. Não usamos fungicida no tratamento 1 e no tratamento 5, a gente vê que ficou bem semelhante os dois. E no tratamento 2 foi os fungicidas mais utilizados e mais caros, no tratamento 3 foi os fungicidas um pouco mais baratos, mais o Bacfol, que é o potencializador, e no tratamento 4 é a mesma situação. E é muito importante, pessoal, sabermos que nós precisamos fazer a rotação de princípio ativo no controle de doenças. Então, todos os tratamentos que nós fizemos, a gente sempre rotacionou os princípios ativos, para a gente manejar a questão de resistência dos fungos às doenças. Ficou muito interessante, pessoal, nós gostamos muito do resultado. Esperamos que em 2022 tudo isso passe e a gente possa novamente estar presente aqui na Mostra Agronômica com vocês. Muito obrigado. Olá, meu nome é Flávia Vieira e eu sou do time de agronomia da Corteva. E a gente está aqui hoje no Campo do Integrado para falar um pouquinho dos manejos que a gente tem para as culturas da soja e do milho. Pensando na cultura do milho, a gente tem que lembrar sempre desse principal manejo, que é o manejo inicial para controle de pragas. O primeiro deles, então, a gente tem que lembrar do bom tratamento de semente. Para isso, nós temos o Dermacor, que é um produto que nos ajuda no controle das pragas mastigadoras iniciais. Então vai auxiliar no manejo das lagartas de solo, da Spodoptera especificamente, que é uma lagarta muito importante para a cultura do milho, e também auxilia então na manutenção do estande. Para a cultura do milho, a manutenção do estande é algo primordial, nós não podemos perder uma planta, porque isso reflete realmente na produtividade. Então a gente tem nosso tratamento de semente industrial, nas sementes que a Corteva comercializa, e o produtor também pode fazer esse tratamento on-farm, ou seja, tratar a semente dentro da fazenda dele. A dose que a gente recomenda do Dermacor, no caso do milho, são 48 ml para cada 60 mil sementes. Então isso já vem no TSI e é o que o produtor pode utilizar. Depois que esse milho foi plantado, a nossa preocupação naqueles primeiros 15 dias é com o percevejo barriga verde. Essa praga também afeta tanto no estande, como também ele injeta algumas toxinas que podem afetar essa planta de milho, ocasionando o que nós chamamos de plantas dominadas, plantas que não conseguem se desenvolver normalmente, perfilhamento, ou até numa infestação mais tardia, eu posso ter problemas de produtividade, onde a espiga não vai ter uma formação normal. Então, pode ocasionar até algumas perdas de até 80% do meu potencial produtivo de cada espiga. Tá? Então, para isso, nós temos o Expedition, que é um produto à base de sulfoxaflor, um novo grupo químico que nos auxilia no manejo desse percevejo. Recomendação de 300 ml por hectare, logo ali no palito, quando esse milho recém emergiu, 3, 4 dias aí logo após a emergência, e uma aplicação sequencial depois de 5 dias aproximadamente. Então essa fase é muito importante para a gente lembrar de controlar os percevejos. E depois a gente ainda tem uma outra praga que pode afetar também a cultura do milho, que é a lagarta, a Spodoptera frugiperda, ou lagarta do cartucho, que é a principal praga mastigadora que vai afetar a nossa cultura. Para isso nós temos o Exalt, que é um produto à base de spinetoram, que vai agir no sistema nervoso do inseto. Esse produto não afeta inimigos naturais e hoje comprovadamente é o produto com maior eficiência sobre lagarta Spodoptera frugiperda. O que é importante a gente lembrar quando estiver usando esse produto? Nós temos que lembrar da escala de Davis, onde a gente vai recomendar a aplicação mesmo nos milhos BT, no máximo na escala 3 de Davis. Você aí aluno, você agricultor, já está bem familiarizado com isso. É importante o monitoramento da sua lavoura, indiferente de qual
híbrido você está plantando e é importante a gente saber qual que é a tecnologia para a gente saber qual que é a sensibilidade desse híbrido ao ataque de lagartas ou não. Vejam, a Corteva tem essa facilidade, né, e proporciona então 3 produtos muito importantes para essa fase inicial de plantio e desenvolvimento inicial da sua lavoura de milho. Um problema sério que nós tivemos nessa safra 2021 e que a gente tem certeza que isso vai acontecer na safra 21-22 também, é a questão do controle de plantas daninhas. As plantas daninhas hoje já estão aí, a grande maioria, com resistência a diversos herbicidas. Para isso, agricultor, a gente tem que lembrar de um bom manejo com herbicidas de uma maneira pensando bem na questão de um manejo correto para que a gente possa ter um bom desenvolvimento da lavoura sem mato competição, naqueles primeiros dias que é quando a soja precisa estar no limpo. Para isso, a gente tem que abrir mão de algumas formas de manejo. Uma delas é o uso de pré-emergentes. Os pré-emergentes nos auxiliam muito, especialmente em plantas onde a gente já tem resistência já bem definida. Nós temos o Spider, um herbicida à base de diclosulam, que vai justamente trabalhar nessa fase de dessecação, onde eu vou poder ter o controle do banco de sementes no meu solo e ajudar nessa implantação da minha lavoura. A dose recomendada varia de 30 a 42 gramas. Se eu estiver fazendo um plantio mais próximo, uma aplicação mais próxima do plantio, eu trabalho aí com 30 a 35 gramas, até na modalidade aplique e plante. Se eu estou fazendo a aplicação lá na minha dessecação até 15, 20, 30 dias antes, eu posso trabalhar na dose cheia de 42 gramas por hectare. Então, a gente tem que sempre abrir mão, né, dessas formas, dessas opções que nós temos de manejo, justamente para a gente conseguir ter um bom controle de plantas daninhas e plantar a soja no limpo. Uma outra planta daninha que também é um problema sério e crescente na região é o capim amargoso. Capim amargoso já é uma planta um pouco mais difícil da gente controlar em função da sua fenologia. Ela é uma planta que normalmente está nas lavouras em forma de touceira, né? O que dificulta muito o manejo. Para isso, a gente tem que fazer aplicações sequenciais. Nós temos o nosso Verdict Max, que é um produto à base de aloxifop, que nos ajuda, né? Um graminicida que nos ajuda no controle dessa planta daninha. E além de outras gramíneas também. A nossa recomendação sempre é fazer num amargoso entoucerado, nesse amargoso já florescido, uma aplicação de 230 ml por hectare, sempre junto com o glifosato, e lembrar de um adjuvante. O adjuvante é muito importante nas aplicações de graminicidas para nos auxiliar a quebrar a cutícula e fazer com que o graminicida entre na planta. Então nós fazemos essa aplicação de 230 ml por hectare e a hora que a planta voltar a rebrotar, porque essa planta entoucerada ela rebrota, eu volto e faço uma aplicação de mais 230 ml por hectare. Então é muito importante, a gente tem registro para dessecação e também para pós a cultura da soja já estabelecida, não causa fito, então é um produto realmente que nos auxilia bastante. E o uso do graminicida também pode ser para controle de milho tiguera, então o Verdict Max também pode ser usado no controle do milho tiguera. Um outro problema que a gente tem, esse ano a gente viu bastante também, é com relação às doenças na cultura da soja. Esse ano, o que tirou o sono de alguns agricultores foi a mancha-alvo, que em função de algumas cultivares mais sensíveis e esse plantio mais tardio, ele veio, essa doença entrou nas nossas lavouras, né? E nós não estávamos acostumados com uma incidência tão alta de mancha-alvo. Nós temos que pensar no manejo de fungicidas, com fungicidas que tenham eficiência sobre essa mancha-alvo, assim como quais são os melhores momentos de aplicação desse fungicida na minha lavoura. O ideal é a gente fazer uma aplicação ali entre 30 e 45 dias no máximo,
quando a soja está começando a fechar a rua, como a gente fala, porque ali eu consigo já conter a maioria das doenças de final de ciclo, as DFCs. Apesar da gente falar DFC, a gente tem que começar a cuidar dela logo no começo. Para isso, a Corteva tem o Approach Prima e nós temos esse ano o lançamento do Approach Power, que é a evolução do Approach Prima. Um produto à base de picoxystrobin mais ciproconazol, onde o Approach Power vai trazer o adjuvante já dentro do produto. Então é realmente uma evolução, eu não preciso adicionar mais um óleo para fazer a aplicação. Então esse Approach Prima, o Power, a gente pode utilizar entre 30 e 45 dias, como eu falei, e depois a gente pode fazer o fechamento também com o Approach. Pensando no manejo no estágio reprodutivo, a gente tem que ter uma carboxamida. E para isso nós temos então o Vessaria, que é um produto à base de picoxystrobin com a nossa carboxamida, que é o benzomidiflupir, que nos auxilia muito no manejo preventivo da maioria das doenças, Cercospora, Septória e também a ferrugem da soja. Dose de 600 ml por hectare a gente vai recomendar ali no início do estágio reprodutivo, em R1 aproximadamente, e 14 dias depois a gente também vai fazer uma sequencial com Vessaria. Temos o lançamento desse ano, que é o Viovan, que é a nossa picoxystrobin com o triazol prothioconazol. Vai auxiliar muito no manejo de mancha-alvo. O prótio tem uma eficiência muito boa de controle em cima de mancha-alvo e de ferrugem. O Viovan também tem a nossa tecnologia de o adjuvante já vir no produto, então eu não preciso adicionar mais um produto, um adjuvante, para que eu tenha um melhor espalhamento desse produto sobre a folha da soja. Então, nós temos hoje 3 fungicidas, 2 lançamentos, o Approach Power e o Viovan, mais o Vessaria, que juntos nos auxilia no controle das principais doenças de soja. Todos eles, a nossa recomendação são 600 ml por hectare para qualquer um deles e não vai haver necessidade de adicionar adjuvante nos produtos fungicidas da Corteva. Nós estamos aqui no Centro Universitário Integrado, no campus da universidade, na 18ª edição da Mostra Agronômica, e hoje para falar um pouquinho sobre as cultivares da INT, Integrado Genética, e queria aproveitar para já me apresentar. Eu sou Osmair Mendonça, sou engenheiro agrônomo, tenho especialização, mestrado na área de melhoramento genético. Também tenho a função, o cargo nessa empresa, estou como diretor comercial e atuo em toda a região do Brasil, em todas as regiões do Brasil, onde nós estamos desenvolvendo cultivares de soja para o mercado, para esse mercado. Então, hoje somos uma empresa que estamos mais focada, por enquanto, no sul do Brasil, mas com alguns produtos em lançamento também já em Goiás, Mato Grosso do Sul e no futuro muito próximo, Mato Grosso. Hoje é um dia muito especial porque essa mostra agronômica de longa data ela já vem sendo desenvolvida, mostrada, compartilhada com a Faculdade de Agronomia da Universidade, do Centro Universitário, e os alunos têm a grande oportunidade também de compartilhar, de aprender um pouco mais, de como faz uma boa vitrine, como faz um bom trabalho, desde técnico até comercial. Então, aproveitando essa oportunidade, nós vamos começando já apresentando as cultivares da INT. Nós temos logo aqui a primeira cultivar, chamada 5900, INT 5900. É uma cultivar que tem o ciclo, ou o grupo de maturidade, que também é o ciclo, 5.9. É uma cultivar que pode ser plantada em época antecipada, ou seja, desde setembro, quando se libera o vazio sanitário. O produtor normalmente gosta muito de abrir esse plantio e essa é uma cultivar especial para isso, para que ele possa fazer uma segunda safra, normalmente de milho, já em janeiro, aí em fevereiro. Então é uma variedade bastante precoce, indicada para desde o sul de São Paulo, região toda do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então uma cultivar que tenha uma boa
agressividade de raiz, o que faz dela uma cultivar de muita estabilidade. Aliás, a INT preza por estabilidade, produtividade com estabilidade. Nós estamos falando aqui da 5900, ela é uma cultivar RR, portanto ela também serve para ser refúgio das cultivares Intacta e Pro. Ela tem essas duas funções. Além de ser de alto potencial produtivo, ela tem como característica suportar anos de seca, de maior estiagem. Então, por ela ter uma raiz mais aprofundada, mais sadia, ela suporta muito essa situação de estresse hídrico. Então é uma cultivar indicada sobretudo em regiões muito quentes, regiões mais baixas, que ela tem uma boa performance. Além disso, ela vai muito bem adaptada em regiões de transição, de altitude 600, 700 metros, porque ela tem uma boa tolerância a acamamento. A população indicada dela vai variar, mas varia entre 10 plantas nascidas por metro linear, em torno de 220 mil plantas por hectare, até 260 mil plantas por hectare, quando plantado mais cedo, em regiões mais quentes, mais ao norte. Então nós não estamos falando de 10 plantas por metro linear, até 14 plantas por metro linear, ela tolera bem essa situação, dependendo da região em que está se plantando, e aí é bom consultar sempre o agrônomo da região que está indicando. Esta cultivar, a INT 6401, já é uma cultivar que nós estamos lançando a partir deste ano. É um lançamento, ainda não há um conhecimento muito grande nesse mercado, porque nós estamos fazendo desenvolvimento do mercado neste ano, pela primeira vez, mas é uma cultivar que tem grupo de maturidade de 6,4, ou seja, um ciclo um pouquinho mais longo do que a 5900 e que se presta muito, serve muito para a região baixa, quente do Paraná, São Paulo, principalmente regiões sul e de média altitude de São Paulo, e a região Mato Grosso do Sul. Então, Mato Grosso do Sul, ela está sendo muito bem avaliada, é uma cultivar com uma performance muito boa, também carrega uma boa estabilidade, suporta muito calor no final do ciclo, tem a ramificação bastante ramificada de baixo até em cima, tem em torno de 19 a 20, 21 entrenó, os galhos dela são muito produtivos, tem entrenó bastante curto, ou seja, uma capacidade de carga grande, peso de mil semente é elevado, de forma que ela tem então um rendimento muito grande e uma adaptação muito grande também em termos de população. Quando você diminui a população indicada dela, que é de 10 plantas nascidas até 12 plantas nascidas, você ficando com 8, com 9 plantas, ela vai ramificar e vai ter a mesma performance, né? Então é uma cultivar que é de grande estabilidade, mas de alta produtividade. Nós estamos posicionando ela, recomendando ela nessa região já dita, mas em solos de boa fertilidade, porque a resposta dela em termos de produtividade ela é muito boa, ela é muito responsiva à fertilidade. Então vamos sempre indicar ela em solos de boa fertilidade, pelo menos até tornar bem conhecido nesse mercado, porque ela é de alto teto produtivo. Então ela tem características de boa produtividade. Então é uma cultivar que indicamos então, para regiões mais baixas, alta fertilidade, população dela deve ser de 10, 12 plantas. Quando plantado cedo, em setembro, que ela permite, né, também ser plantada, pode ser aumentada até um pouquinho a população. Na região lá de Campo Grande, Cidrolândia, regiões de Chapadão, pode ser aumentada a população até 14 plantas. De alta sanidade de folha, tem boa sanidade de cercóspora quicúcha, que é uma doença que diminui produtividade, variando do ano, em torno de 10 a 15%, pode ter essa diminuição. Ela tem boa tolerância, é altamente resistente a cancro, tem boa tolerância a fitóftora, então é uma cultivar de alta estabilidade mesmo, e que estamos lançando, esperamos. Temos uma expectativa muito grande dela. A cultivar INT 7100, que aqui estou apresentando, a exemplo dessa que eu acabei de apresentar, da 6401, ela é iPro. Então ela tem a tecnologia intacta, que é a resistência ao glifosato e resistência às lagartas, as principais lagartas que atacam a soja. Então elas carregam essa tecnologia, diferente da primeira, que era a RR, apenas resistente ao glifosato. A 7100 hoje é o carro-chefe nosso,
já foi lançado, está no 3º ano, é ainda nova, está no 3º ano de cultivo. Bom, primeiro, ela tem o ciclo 6.4, embora esteja escrito 7.1, o ciclo dela é 6.4. Então ela vai dar aqui, onde estamos gravando, na região de Campo Mourão, ela vai ter em torno de 120 dias, 125 dias de ciclo, de germinado até a colheita, germinação até a colheita. Quando vamos para o norte, mais norte do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, ela vai ter um ciclo de 115 dias em média. Da mesma forma que vai para 130 quando vai a Santa Catarina. Nós temos áreas plantadas dela muito boa na região de Santa Catarina, aqui na região de Mauá da Serra, onde tem até 1.000 metros de altitude. Temos ela em regiões onde tem 350, 400 metros de altitude, que é o caso de Paranagi, aqui no norte do Paraná. Então é uma cultivar que vai muito de ampla adaptação, ela é plantada, recomendada, utilizada e tem lavouras dela em Goiás, com produtividade acima de 80, 90 até 95 sacos por hectare nesta safra, em Goiás, a região de Cristalina. Ela foi já campeã em produtividade nas avaliações da Agro Brasília, foi campeã um ano, foi segundo lugar o segundo ano, então é uma cultivar de ampla adaptação, desde o Cerrado até o Rio Grande do Sul. Essa cultivar, eu quero destacar bastante, é a sanidade de raiz. Ela tem uma raiz muito agressiva, suporta muita seca, suporta muito calor. Agora, o destaque maior dela ainda seria altas temperaturas. Anos após anos, a gente está percebendo, não que está subindo muito a média, mas dá um sol, como hoje, um sol muito quente e que chega a escaldar, causa escaldadura na folha de muitas cultivares. Temos muitas cultivares ofertadas no mercado, muito boas. Mas quando dá um sol, uma semana de sol forte, que não deveria acontecer, a gente percebe que ela entra em colapso. Tem morte por colapso. Nem tem doença, às vezes chega a cheirar escaldadura. E nós temos lado a lado com a 7100, com a INT 7100 Pro, mostrando claramente que ela tem uma situação totalmente diferente, ela suporta, mantém verde, ela mantém às vezes uma semana a mais de ciclo verde do que uma cultivar que tem um ciclo, em princípio, maior do que o dela. Então, o destaque dessa cultivar 7100 é suportar altas temperaturas, suportar maior estiagem. Ela tem um balanço fonte-dreno, que a gente chama, ou seja, dreno são as vagens que drenam a água e nutriente, a fonte é a raiz. Quando carrega, está muito cheia de carga, muito cheia de vagem, e dá uma pequena seca de uma semana, que nem poderia chamar de seca, uma semana, 2 semanas, com alta temperatura, as plantas de soja tendem a morrer. Ela se mantém e mantém inclusive o rendimento, a produtividade. Então é uma cultivar estável, extremamente estável. Então, por isso que a gente recomenda ela nas regiões, principalmente regiões baixas, regiões do Mato Grosso do Sul, está sendo Maracaju, Dourados, Palotina, norte do Paraná em geral, e ela tem sido campeã em produtividade também em regiões de transição com 600 metros de altitude, que é o caso de Ivaiporã e essa região toda ali. Também tem uma sanidade de folha, vai ser mostrada no vídeo, ela mantém livre de doenças de final do ciclo, que é a cercóspora, septória e mancha-alvo. Então, essas doenças é um complexo que se chama complexo de doenças de final do ciclo. E ela retira muita energia e muita produtividade da soja, exigindo inclusive controle fúngico, controle de com fungicida. Mas ela tem uma performance muito boa para isso. E claro, debilitou a planta como os nossos, debilitou, entra a doença, começa a atacar e diminui a produtividade. O peso de da mil semente, o PMS, fica muito leve. Então ela mantém o peso alto, como eu acabei de falar da 6401, ela tem bom engalhamento, enche bastante a vagem. Então ela tem um número de vagem grande, um número de PMS alto e mantém-se ao longo do ciclo. Então é uma cultivar que recomendamos porque realmente tem alta estabilidade. Era isso que eu tinha que mostrar com referência às 3 cultivares nossas e agradeço muito a oportunidade. Nós da Integrado Genética, da INT, estamos também trabalhando nesse mercado, a forma operacional, o modelo de negócio nosso de comercialização de semente é via licenciamento. Portanto, nós temos vários parceiros
em torno de hoje 10, porque estamos começando com a ideia de ampliar um pouco mais isso. Como somos uma empresa que queremos ter um bom relacionamento no mercado, desde o distribuidor do mercado, o licenciado que produz a nossa semente, que tem que produzir com alta qualidade, nós teremos sempre um cuidado bastante especial com os nossos licenciados. Portanto, na escolha do parceiro licenciado, na qualidade deles, na capacidade comercial deles. Então, nós trabalhamos então dessa forma, licenciamos e aí o produtor de semente, que produz a semente, ele faz a venda para o seu distribuidor. É dessa forma que trabalhamos, é o modelo mais comum no mercado, é assim que o agricultor, o produtor final, vai ter acesso aos nossos cultivares, através das revendas, das melhores distribuidoras, eventuais cooperativas e produtor de semente, que vai estar no nosso site, vai estar nos nossos folders, é fácil de verificar isso aí, de achar como fazer. Nós temos também distribuído no sul do Brasil, até Goiás, colegas que também no folder vai estar o nome, o contato deles, que pode auxiliar. São profissionais que podem fazer o melhor posicionamento, pode falar da cultivar, pode recomendar a época certa de plantio de cada cultivar. Nós temos aqui o gerente comercial Rogério, que fica situado em Londrina. Nós temos colega Maico situado em Maracaju, nós temos colegas situados também em Cambé, temos colega em Rolândia e temos parceiros, consultores em Goiás, temos consultores em Santa Catarina, consultores no Rio Grande do Sul, que pode muito bem auxiliar todo o nosso comercial, nossa rede de distribuição. Isso é muito importante porque é a forma de acessar esse mercado, a forma de levar o melhor aproveitamento da cultivar junto ao produtor, para que ele possa ganhar mais, buscar maior produtividade e maior rentabilidade da sua lavoura utilizando as cultivares da ENT. Olá pessoal, meu nome é Reginaldo, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pelo Centro Universitário Integrado. Atualmente trabalho como coordenador da pesquisa da Integrado Genética para o sul do Brasil. Hoje estamos aqui participando da 18ª Mostra Agronômica. Primeiramente gostaria de agradecer ao curso de Agronomia pelo espaço cedido para a gente estar aqui demonstrando um pouco do nosso trabalho. Eu gostaria de iniciar falando sobre melhoramento, melhoramento de soja especificamente, que é o nosso trabalho. Antes de mais nada, colocar qual que é o objetivo do melhoramento. A grosso modo seria trazer uma rentabilidade maior através de aumento de produtividade da cultura da soja, mas também não pensando só em produtividade. O melhoramento ele está também muito baseado em resistência à doença e também em tolerância ou resistência a alguns estresses abióticos, que são os fatores climáticos que envolvem, que estão diretamente ligados com a cultura. E também é o que mais dificulta o melhoramento, as condições climáticas interferindo sobre o cultivar. Então, hoje o que dificulta a vida do melhorista seria o ambiente. A questão mais estudada, das mais estudadas hoje dentro do melhoramento é a interação genótipo-ambiente, porque o ambiente interfere diretamente sobre o genótipo. Então isso acaba dificultando. Só para trazer um histórico, há 22 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha uma média de produtividade das cultivares em torno de 2.000 quilos por hectare. Isso média para a região sul. A expectativa de média de produtividade para essa safra, para a região sul, está em torno de 3.500 quilos. Isso falando em média dos estados da região sul. Então é uma média muito expressiva. E isso se deve muito ao melhoramento. O melhoramento entrega para o agricultor uma cultivar produtiva, mas em contrapartida o agricultor tem que buscar outras tecnologias. Por exemplo, falando de fertilidade. Temos hoje fertilizantes de alta tecnologia, temos agricultura de precisão, temos proteção de cultivo de ponta. O produtor conseguiu obter a melhor produtividade na sua área, porque hoje se deve otimizar muito
a sua área, a sua propriedade, que não temos opções para abertura de área, né? As áreas estão muito caras, então assim, nós temos que extrair o máximo da nossa propriedade, da área, do ambiente produtivo, né? Então, hoje, o melhoramento tem contribuído para essa evolução de produtividade, tanto a proteção de cultivo, tecnologia de aplicação, agricultura de precisão. Então, tudo está entrelaçado e favorece para que o agricultor obtenha maiores produtividades e, consequentemente, maior lucratividade. Bom, quem é o Integrado Genética? Integrado Genética é uma empresa focada em genética de soja, vinculada ao Centro Universitário Integrado. É uma das poucas empresas brasileiras que tem capital nacional. Então, a gente é uma empresa 100% nacional, dedicada na pesquisa, melhoramento, pesquisa e lançamento de cultivar de soja. Hoje nós contamos com 2 estações de pesquisa, sendo em Campo Mourão uma estação de 20 hectares, onde temos casa de vegetação, ambiente controlado com CQB. A gente faz aqui cruzamento em casa de vegetação, avanço de geração e também ensaios em campo, ensaios de VCU. Aqui a gente está junto com a Faculdade Integrado, onde a gente tem a possibilidade de trabalhar com alunos, que hoje a gente conta com alunos bolsistas, são bolsistas do IN2 e dão um apoio para a gente, né, como pesquisador na pesquisa da Integrado Genética. E também temos uma estação de pesquisa em Luisiana, no município de Luisiana, Paraná, onde é a nossa maior área, nós temos 70 hectares. Temos casa de vegetação, onde a gente faz cruzamento também. Lá acontece todo o processo do melhoramento, avanço de geração no campo, seleção de progênie, avaliação, né, onde a gente avalia maior número de progênie, ensaios de preliminar, os VCUs e também onde a gente faz a purificação da semente genética, das linhagens promissoras, a gente já manda para purificação e posterior a isso faz a semente genética. Então, assim, onde é o maior volume de trabalho, a nossa maior estrutura é na Fazenda Record, temos barracões para máquinas, barracões para sementes e também trabalhamos com colheita mecanizada dos ensaios e da semente genética, a gente tem a estrutura na Fazenda Record. A partir do momento que você executa os cruzamentos, você aguarda a planta entrar em maturação e faz a colheita, né, dos cruzamentos, né, executados. A partir daí você faz o avanço, que é a geração F1. A geração F1 a gente faz ela 100% em vasos. A partir da colheita do F1 você tem a geração F2. A geração F2 depende da estratégia do ano ou das combinações feitas, você avança ela ou aqui no Paraná, ou em Tocantins, ou no MT. A partir do F2 vai para o campo. A F3 também é feita no campo, a F4, se for o caso, também é feita em campo. A partir do F2 é todo o processo feito no campo. Basicamente, no F4, F5, a gente faz seleção das populações e extrai os materiais que vão ser colocados para o teste de progênie. No teste de progênie, aqui para o sul, a gente faz em Luisiana, né, que é uma região privilegiada, solo de alta fertilidade, uma altitude de 750 metros, e a gente faz um número aproximado de 30 mil progênies aqui para o sul. E também para o MT, onde a gente está atuando, né, começamos há 2 anos atrás, estamos fortalecendo a nossa estrutura, a gente faz aproximadamente 20 mil progênies no MT, que são avaliadas. Essas progênies avaliadas, elas seguem para o ensaio de preliminar. O ensaio de preliminar, ele é feito, aqui já a gente prioriza na região sul, a macro 1 Paraná, macro 2 Paraná e macro 2 também no MS. As linhagens selecionadas do preliminar, elas são avançadas para o VCU do primeiro ano. O VCU do primeiro ano, a gente segue praticamente os mesmos locais, só aumenta o número. A mesma macro, a gente só aumenta o número de locais por macro região. A gente testa também na macro 1, macro 2, sendo nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. A partir daí, as linhagens selecionadas vão para o VCU de rede ou VCU de segundo ano, depende das estratégias. Então, o nosso VCU de rede, ele
Hoje a gente consegue cobrir praticamente o território brasileiro inteiro com nossos ensaios de rede, sendo desde da Macro 1 Rio Grande do Sul, Paraná, Macro 2 Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Macro 3 São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, e Macro 4 MT e Macro 5 também no Tocantins. Então, praticamente todas as macro-regiões sogícolas hoje a gente tem atuação em busca de adaptar nossas linhagens, adaptar o nosso germoplasma e lançar cultivar cada vez mais adaptada para aquela condição, para aquela região. E também a gente atua nesse volume todo, a gente atua com esforço próprio, equipe própria conduzindo os VCU, ou terceirizado, a gente terceiriza para outras empresas, e também com parceiro de pesquisa. Bom, tendo em vista que a interação genótipo-ambiente, ela dificulta bastante o processo de melhoramento, nós da Integrado Genética temos ensaios, o ensaio de VCU nosso, o ensaio da rede, a gente abrange boa parte do Brasil e todas as regiões as macro-regiões sogícolas do Brasil. A gente tem VCU desde o Rio Grande do Sul, na Macro 1, Paraná, Macro 1 e 2, São Paulo, Macro 2 e 3, Mato Grosso do Sul, Macro 2 e 3, Goiás, na Macro 3, Tocantins, na Macro 5 e MT, na Macro 4. Então, a gente busca uma melhor adaptabilidade das nossas linhagens, sempre buscando a correta recomendação e obtendo o maior número de informações para cada linhagem, para entender melhor a interação de cada linhagem naquele ambiente onde ela está sendo cultivada. Então, é um dos nossos focos, lançar cultivares extremamente adaptadas para expressar seu máximo potencial produtivo nas suas áreas de cultivo. Olá pessoal, meu nome é Afonso Pavan, sou gerente de produto do Grupo Cato. Estamos aqui hoje na oficina da loja de Maringá, que é a nossa matriz. Um grupo consolidado no ramo agrícola com mais de 30 anos de atuação na região, hoje conta com 6 lojas no noroeste do Paraná e mais uma no Mato Grosso do Sul, representando a marca Valtra. A vocês, amigos e clientes que procuram qualidade, eficiência, economia em máquinas agrícolas, procurem a Cato Tratores. Aqui você encontra todos os equipamentos da linha Valtra, sendo tratores, plantadeiras, pulverizadores, tratores de potência de 50 até 370 cavalos de potência. Sendo assim, ele atende todo e qualquer tipo de mercado. Dentre os novos lançamentos da linha da Valtra, Série A, BH Hightech e Série T CVT, temos a melhor transmissão do mercado, a transmissão CVT. Continuamente variável, ou seja, não existe troca de marcha. O operador simplesmente irá escolher a velocidade em qual ele vai trabalhar e o trator faz todo o resto. Posiciona a transmissão de uma maneira que atenda a necessidade do trator e o motor faz a aceleração continuamente junto com a transmissão, sem precisar o operador fazer nada. Dentro da marca Valtra, temos também a linha de pulverizadores BS, que compõem modelos de 2.500, 3.000 e 3.500 litros, com barras de pulverização de 24, 28, 30 e 32 metros de pulverização. Outro benefício da nossa linha de pulverizadores é o chassi Flex Frame, que me permite trabalhar em áreas mais quebradas sem prejudicar a estrutura rígida da máquina. Para atender todas as necessidades dos nossos clientes no campo, a linha Valtra também tem plantadeiras que vão de 5 linhas até 40 linhas de plantio, atendendo assim o pequeno, médio e grande produtor rural. A grande vantagem de você ter um sistema da Precision Plant, que é o melhor sistema de distribuição de semente do mundo, é você poder ter uma uniformidade de semente no solo, assim como sem ter falha e sem ter sementes duplas. Principalmente no caso do milho, onde quando você perde uma semente, você está perdendo um pé e assim você está perdendo também uma espiga. Principalmente no plantio do milho, você não pode ter essa falha. Você não pode ter essa falha e você não pode ter dupla. Por quê? A dupla, um pé acaba
brigando com o outro, disputando ali água, disputando nutrientes, então assim os dois pés acabam perdendo produtividade. Esse sistema é muito importante, é muito eficiente nesse tipo de falha. Pensando no conforto dos nossos clientes, toda a linha Valtra hoje tem como opcional um banco pneumático, além de uma cabine ampla e confortável para os nossos clientes, diminuindo assim a fadiga diária do operador. Além disso, toda a nossa linha comporta um piloto automático. O que o piloto automático vai fazer para esse operador? Vai dar o direcionamento da linha sem precisar da interferência do mesmo durante o plantio, por exemplo. Além de todas essas vantagens, toda a linha Valtra contempla motores eletrônicos, que me traz alta confiabilidade, baixo consumo de combustível e maior durabilidade. Outra vantagem do motor eletrônico é que ele me permite trabalhar com um torque mais alto, mesmo em rotações mais baixas. Sendo assim, o meu consumo e a minha durabilidade do motor acaba sendo maior. A partir da mudança de legislação em 2018, todos os tratores com motorização a diesel têm que ter motor eletrônico, tem que ter uma injeção eletrônica para atender às normas de emissão de poluentes. Sendo assim, com a mudança da forma de injeção, temos um maior aproveitamento do diesel, diminuindo a emissão de poluentes, diminuindo a fumaça e assim diminuindo a poluição de modo geral. Com a injeção mais eficiente, eu tenho um menor consumo de combustível, uma maior durabilidade e uma maior confiabilidade. Uma das maiores dúvidas que nossos clientes têm em relação ao motor eletrônico é qual tipo do diesel usar. Nossos motores são homologados tanto com diesel comum, que é o diesel S500, ou o diesel S10, que tem uma menor quantidade de enxofre, então polui menos o nosso meio ambiente. E nossos tratores estão liberados para trabalhar tanto com um como o outro. Toda a nossa linha de equipamentos compreende com um estoque de peça e óleos genuínos da marca Valtra. Ou seja, cada parte específica tem um lubrificante, tem uma peça específica para trabalhar naquela máquina. E isso você encontra na Cato, com peças originais e homologadas pela fábrica. Todas as nossas oficinas estão preparadas para fazer todas as manutenções, sejam elas periódicas ou corretivas, com manutenção na loja ou manutenção na própria propriedade do cliente. As primeiras revisões das máquinas Valtra acontecem entre 100 e 300 horas. Após isso, os intervalos vão ficando maiores, com 600, com 450 e assim por diante. Nessas revisões periódicas, o nosso mecânico vai fazer uma inspeção geral do trator, fará a troca de óleo, filtro, assim como algum aperto e alguma correção necessária para aquele momento. Eu sou Donizete de Jesus Sereia, eu sou zootecnista e atuo na região de Campo Mourão, representando o Grupo Matsuda, nutrição, saúde e produção de sementes e rações para pequenos animais, peixes e também a Matsuda Equipamento. O Grupo Matsuda é um grupo que ele foi fundado em 1948, tendo, portanto, já mais de 80 anos e atuando no segmento da agropecuária. Esse grupo iniciou primordialmente na comercialização de cereais e na década de 80 ele evoluiu para sementes de pastagens e posteriormente na área de nutrição animal. É uma empresa familiar, capital totalmente nacional e hoje nós atuamos não só no mercado nacional, como também exporta para o mundo todo, para mais de 20 países a sua tecnologia. 8 fábricas de suplementos minerais distribuídas no território nacional para atender a demanda dos produtores onde quer que ele esteja, partindo assim o produto do ponto de produção mais próximo. Nós estamos então na região de Campo Mourão, Paraná, que está localizada na região noroeste do estado. É uma região de clima bastante definido. Nós temos um verão e um inverno bem definido
e de uma agricultura pujante, com terras roxas, solos férteis e a própria origem do produtor da região ser um produtor onde a agricultura fala alto no seu sangue. Veja bem, também nessa região nós temos uma situação de limites de tipos de solo, sendo que mais a oeste nós temos a região do arenito, certo? Onde já começa o arenito, vai para a região sentido Mato Grosso do Sul, e onde você tem solos pobres e solos arenosos. Mais ao sul nós temos regiões mais frias, porém de solo de terra roxa e solos e terrenos de topografia mais acidentada. Ao norte e ao oeste nós temos a situação de solos mais planos, de topografia mais plana e solos de terra roxa e de alta fertilidade. Assim sendo, dadas as suas características, não por acaso nós temos aqui em Campo Mourão a maior cooperativa agrícola de toda a América Latina. É aqui que está a base da maior cooperativa, portanto, não por acaso, dado a pujança na produção agrícola da região. Nessa agricultura, que ultimamente, nesses últimos anos, ela tem sofrido assim uma aceleração no seu desenvolvimento. As máquinas novas que surgiram, a mecanização tem trazido assim grandes benefícios, disponibilizando equipamentos até então assim poucos disponíveis no mercado. Porte de máquinas. E junto também nós tivemos o quê? A evolução dos processos de agricultura. Como a pesquisa está ativa, permanente, nós tivemos uma mudança de paradigmas na questão de trato cultural das lavouras, principalmente do milho. Se você falasse na década de 80, em deixar um pé de braquiária no meio de uma lavoura de milho, isso era uma afronta para o produtor. Como diz, era recomendado que na área onde fosse plantado milho, só tivesse milho. E na área de pastagem, só pastagem. E na área de soja, somente soja. A pesquisa mostrou que é possível, e não só é possível, como é recomendado o consórcio de espécies, onde você faz uma interação entre a agricultura e a pecuária, não só com o objetivo de produção de matéria seca, de volume, de massa, de comida para o rebanho bovino no período do inverno, mas como também pelo trabalho, pelas vantagens que esse consórcio promove a nível de solo. A evolução do plantio direto nos mostra, e aliás ele foi preconizado, em cima da premissa de que você tendo um solo protegido, um solo coberto, com cobertura vegetal, você está fazendo uma reposição da matéria orgânica nesse solo, bem como, através do sistema radicular, você está promovendo uma aeração e uma descompactação desse solo, bem como buscando aqueles nutrientes que foram carreados, que foram lixiviados para as profundezas do solo. As gramíneas conseguem captar esses nutrientes e trazer, no caso, para a folha e depois ser novamente disponibilizado para a planta. Os benefícios são inúmeros, indo desde da preservação do solo, da conservação do solo, contra a erosão por insolação, por vento e por chuvas, até mesmo o carreamento desse solo para os mananciais. Então, o sistema radicular, junto com a parte foliar, com a parte aérea da planta, ele ameniza o impacto da chuva,
diretamente no solo e protege assim contra os desgastes e contra a erosão. Isso depende do nível técnico e do preparo profissional de cada um. Fato verídico é que é um caminho irreversível. O plantio direto exige, para que seja o plantio direto efetivamente, ele exige que você tenha uma disponibilidade no mínimo de 1 quilo de matéria seca por metro quadrado. E isso equivale a 10 toneladas de matéria morta, de matéria seca por hectare, o que representa 5,6 a 6 toneladas, de 5,5 a 6 toneladas de carbono por hectare. Se for feito o balanço de carbono deixado pelas culturas que se fazem aqui na região, é impossível atingir esses níveis sem a adição de uma planta de cobertura. Por quê? Porque a soja, por mais boa que seja uma soja, por melhor que ela esteja, ela vai deixar, pelos dados de pesquisa da Embrapa, ela deixa aí em torno de 1 tonelada de carbono por hectare. Se ela for sucedida por um milho safrinha, ele deixa mais alguma coisa em torno de 2 a 2,5 toneladas de carbono. Se você somar isso, dá o quê? Dá 3,5 toneladas de carbono por hectare para início da próxima safra de verão. Isso está muito distante das 5,5, 6 toneladas preconizado pela pesquisa. Se isso que a pesquisa está nos mostrando é verídico, tem que ser repensado. E o recado que a gente deixa aqui é o seguinte: coloca a braquiária no sistema que ela vai suprir, porque uma braquiária sucessiva a um milho, junto ao milho, ela deixa de 9 a 10 toneladas de matéria seca por hectare, em consórcio. Se ela for feita pós plantio da soja, ela deixa em torno de 15 a 18 toneladas de matéria seca por hectare, que equivale aí em torno de 8 a 9 toneladas de carbono, muito aquém daquilo solicitado e requerido para o plantio direto. Nós temos então dois gêneros muito importantes e muito recomendado para ser utilizado em consórcio com o milho. Tanto em consórcio com o milho como pós a soja agora, né? Na entrada do inverno. Assim que a soja fecha o ciclo, iniciando seu processo de maturação, nós podemos fazer uma sobressemeadura e quando efetuar a colheita você já ter as gramíneas, os capins já germinados embaixo e fechando a área rapidamente, como também podemos fazer esse plantio pós-colheita da soja com os mais diversos equipamentos que os nossos agricultores disponibilizam. Dentro do gênero braquiária, nós temos diversas braquiárias. Nós temos as braquiárias de pequeno porte, elas mais rasteiras, como a braquiária rusiziensis e a braquiária decumbens. Nós temos braquiárias de porte médio, já um pouco mais, sim, de um porte mais alto, que é do gênero brisanta, aí no caso a marandu, a MG13 braúna, e nós temos também a braquiária de porte mais alto, que é no caso a MG5 Vitória da Matsuda. De acordo com a necessidade e o objetivo do produtor, nós podemos utilizar uma dessas braquiárias. No caso de um plantio sucessivo de agricultura, onde o agricultor tira a soja, entra com milho safrinha, depois ele vai vir novamente com outra soja, certo? No próximo verão, dessecando essa área, nós preconizamos que as braquiárias rusiziensis e a decumbens são as mais recomendadas. Principalmente a rusiziensis por ela demandar uma quantidade de herbicida menor para que ela venha a
a paralisar seu crescimento e morrer. Se a demanda é uma demanda também do produtor por forragem destinada a suplementar parte do seu rebanho bovino, aí a gente já recomenda uma braquiária de um porte mais alto, uma marandu, uma braúna, ela já é mais recomendada. E se ele quer uma oferta bem maior, a MG5, no caso, é a destinada. O importante é que se coloque no sistema essa integração, certo? Interagindo entre as espécies de forma tal com que o produtor consiga ter uma maior produtividade por unidade diária. É importante nós termos essa preocupação, porque, veja bem, nós recebemos essas áreas, essas terras dos nossos antecedentes, os nossos progenitores. Eles vieram aqui, eles desmataram. Não vamos aqui condenar o que fizeram de certo ou de errado, porque no momento em que eles estavam aqui, tinha uma exigência e um direcionamento. Hoje nós temos outras tecnologias e nós podemos corrigir algum excesso que fora cometido. Não por má intenção, mas talvez até mesmo por falta de informação. Certamente por falta de informação. O que nós temos que pensar é que nós teremos futuras gerações que virão aqui e que deverão também sobreviver e tirar desses mesmos solos o sustento para suas famílias e assim dar continuidade e perpetuar a espécie humana aqui. E nós, país privilegiado, com o nosso clima, com os nossos solos, somos um celeiro que abastecemos não só a demanda interna, mas que temos o privilégio de mandar, de exportar comida para outras regiões do globo, do planeta, onde há necessidade. O gênero Panicum já é um gênero mais, digamos, mais agressivo, e ele também tem dentro da sua diversidade de cultivares, cultivar de porte baixo, de talo mais fino, de folha mais tenra e assim de um melhor valor nutricional para determinadas espécies. Então nós temos também dentro do gênero Panicum aqueles de um porte mais alto. No caso, vamos dizer aqui o Mombasa, o Atlas e o Paredão recentemente lançado pela Matsuda, que são de portes altos. Eles devem ser utilizados no consórcio com o milho para incrementar a produção de silagem, principalmente. Nós vemos que se esse material for usado para produzir grão, vai ter problema na colheita. O molinete vai enrolar e não vai conseguir colher. Então, no caso de o produtor fazer produção de silagem, nós preconizamos que ao invés dele usar uma braquiária ou um Panicum de porte baixo, ele utilize esses Panicums de porte mais altos, que vai assim fazer uma silagem mista de consórcio de milho com capim. Ora, nós estamos buscando o quê? Produção de matéria seca, volume de matéria seca por unidade diária. Consequentemente, nós vamos ter um custo de produção menor e um suporte de um número maior de animais na propriedade. Essa unidade nós fizemos com uma variação, diversas braquiárias com milho plantado também de duas formas. O milho já mais largo, como se usava mais no passado, que 90 centímetros entre ruas, nós introduzimos os capins com rua intercalar. Tem suas vantagens? Tem. Por quê? Porque ele fica mais distante, no caso do sistema radicular do milho, compete menos com nutriente pelo milho. Os nutrientes que nós destinamos ao milho não são, digamos, entre aspas, roubados tantos pelo capim.
E nós fizemos um outro sistema de plantio, já com o milho com espaçamento 45. No caso do espaçamento 45, nós fizemos uma distribuição da semente a lanço, e onde ela ocupa a área toda. Esse sistema é recomendado para quando se deseja deixar uma pastagem implantada após a colheita do milho. Então, numa reforma de pastagem, você tira o milho e a pastagem já fica implantada e o cereal vai estar cobrindo assim os custos dessa reforma ou dessa implantação. Então, são situações onde um profissional bem orientado, bem qualificado, no caso, ele vai poder estar direcionando e orientando o produtor qual é a cultivar, qual o material genético que ele vai estar utilizando e com mais sucesso assim na sua atividade. Muito bem, nós estamos aqui na unidade demonstrativa milho com braquiárias e pânicos também, no campus da Faculdade Integrado de Campo Mourão, numa parceria da Matsuda com a Faculdade Integrado do Departamento de Agronomia. Nessa parcela nós podemos ver o consórcio da Braquiária rusiziensis com milho, certo? Nós verificamos que é um material que ele cobre muito bem o solo, dentro daquilo que nós comentamos, de produzir 1 kg de matéria seca por metro quadrado, vocês verificam que tem muito mais do que isso. Então você veja bem, é a braquiária mais recomendada, a mais utilizada naquela sucessão agricultura-agricultura, onde você desseca essa braquiária e depois vem novamente com a agricultura. Bom, temos aqui agora a braquiária decumbens. A braquiária decumbens ou braquiarinha, ela é, como o próprio nome diz, ela é decumbente. Isso é, ela cresce prostrada, ela coloca os seus colmos rente ao solo, ela enraiza e ela protege muito bem o solo. Uma das grandes vantagens da decumbens é a sua multiplicação de nematóide. Entre as braquiárias, ela tem o menor fator de multiplicação dos nematóides. Então, no caso daquele agricultor que tem uma área infestada com nematóide e que ele precisa de fazer essa cobertura, ele pode lançar mão da braquiária decumbens, que vai estar, de uma certa forma, multiplicando menos esse nematóide, até muito menos do que o próprio milho. Então ela é uma braquiária de porte médio, ela cobre bem o solo, ela produz bastante folha, ela vai demandar um pouco mais de herbicida, no caso, para que ela morra. Que nós sabemos que uma das maiores virtudes da braquiária decumbens foi ter se esparramado no Brasil Central e mudado o cenário da nutrição, da pecuária no Brasil Central, sobretudo nos cerrados. Muito bem, essa é a Braúna. A Braúna é uma das últimas braquiárias lançada pela Matsuda, a MG13 Braúna. Ela é uma gramínea de haste fina, ela produz bastante folha, muito indicada para a formação de pastagens permanentes, sobretudo para aquelas propriedades onde você tem recria de animais. Por ela ser de haste fina e bastante folha, ela se torna bastante digestível, bastante palatável, muito bem aceita para os animais e de uma capacidade de rebrota assim, muito vigorosa, certo? Indicada também para a região de solos mais fracos. Ela também suporta condições de solos mais fracos e produzindo bem uma quantidade de forragem substancialmente, né? E nós vemos também que com o milho ela não interferiu. Nós podemos ver as espigas de milho, né? Olha o padrão em que produziu, interferindo muito pouco na competição com o milho. Temos aqui a braquiária marandu, a famosa marandu ou brisantão.
É uma pastagem exuberante. Ela produz um volume de massa substancial. É um material que produz aí, olha, em torno de 14, 15 toneladas de matéria seca por hectare. Rebrota muito bem. É mais exigente em fertilidade, de solo muito pobre, de agricultura, sobretudo no arenito caiuá. O que nós podemos ver? Nós podemos ver que ela produz um volume muito grande de massa e ela tem uma haste mais fibrosa do que a rosiziensis e ela vai demorar mais tempo para decompor. Então, o que vai acontecer? Ela vai proteger o solo por mais tempo. A MG4, mais uma cultivar protegida Matsuda, que também do gênero Brisanta, que produz um volume substancial de massa, que tem também as suas hastes mais finas, com bastante enfolhamento, que não compete tanto em nutriente com o milho e que deixa uma pastagem muito boa formada na sucessão da agricultura com milho. De qualquer forma, o produtor vai ter que entrar na fazenda, na área, para fazer a dessecação. E como nós já conversamos com alguns produtores, a diferença vai ser a diluição da quantidade de herbicida dentro do tanque do pulverizador. Então é óbvio que numa pastagem, numa gramínea, na dessecação de uma área com rosiziensis, você vai gastar menos herbicida do que numa área onde você tem um brisantão MG4. Por último, nós temos aqui a MG5 Vitória. A MG5 Vitória, das braquiárias, é a braquiária com porte mais alto. Fazer o consórcio com a MG5 vai ser difícil, por quê? Porque ela vai subir, vai se ventear, vai ser mais difícil a colheita. Porém, se for fazer um processo de ensilagem, ela é perfeitamente recomendada, dando mais enfoque para a produção de silagem. Muito bem, agora nós vamos tratar do gênero Panicum. Como nas braquiárias, nós também temos os Panicums de porte baixo, médio e porte alto. No caso aqui nós temos, na primeira unidade, nós temos o capim Aries 2, MG18 Aries 2. Ele é um Panicum de porte baixo, de folhas bastante digestíveis, um material indicado para animais de pequeno porte, como ovinos e caprinos, e para o gado de leiteiro, que pode ser também utilizado no plantio consorciado com o milho. Então o Aries 2 é um material que nós também recomendamos. Muito bem, o capim aruana também, Panicum de porte baixo, muito utilizado sobretudo para pecuária leiteira, para equinos e para pequenos animais como ovinos e caprinos, e ele se estabelecendo, podendo, no caso, permanecer aqui após a colheita do milho, seja para a produção de silagem, seja ela para a produção de grão. Em seguida nós temos um material que ele também já não é um material novo, e é um material produzido pela Embrapa, pelo Centro de Gás de Corte da Embrapa, que é o Tanzânia. O capim Tanzânia já é um Panicum de porte médio. É um capim que também produz uma excelente quantidade de folha e que após a colheita do milho, seja na forma de silagem ou na forma de grão, ele vai deixar o pasto formado. E na área onde nós temos ele distribuído, com milho 45 distribuído na área toda, veja que vai ficar uma pastagem pós-colheita tranquilamente bem formada e sendo assim uma pastagem permanente de ótima qualidade. Nós temos aqui o capim Atlas, que é mais uma cultivar protegida da Matsuda. É um material que ele vem de um cruzamento do Tubiatã com o K68, um material que produz um volume de massa muito expressivo, ele perfilha e ele rebrota muito bem. Então você veja bem, quando você vai ensilar, você vai cortar a rua de milho mais a rua de capim. Então vai ter um volume bastante expressivo, praticamente dobrado
de massa ensilada por unidade diária. Temos aqui o nosso Mombaça, um material também que foi há muito tempo já introduzido pela Embrapa para a produção de pastagem. Como o Atlas, ele é também um capim de porte alto, de lâminas grandes, olha só, e nós lembramos muito bem que o animal se alimenta de folha, então o bovino ele precisa de folha, tá? E é óbvio que por ele ser de porte alto, ele acaba formando talos. Esses talos os animais não conseguem comer, então é óbvio que nós temos que manejar isso aqui na altura correta para que os bovinos aproveitem bem a forragem. Por último, nós temos aqui o MG12 Paredão, último dos materiais lançados pela Matsuda, que é um pânico de porte super alto. Ele se chama paredão porque ele vira um paredão mesmo, ele chega a 3 metros de altura. Olha aqui, ó, não havendo competição entre a planta, quer dizer, competição sempre há, mas não prejudicial a ponto de inviabilizar a atividade. Então, nós verificamos que são opções que o produtor tem, são ferramentas, são alternativas para que nós possamos não só produzir grão, mas também pensar na produção de carne, na produção de leite, na produção de lã, na produção enfim, né? Na nutrição de outras espécies animais também herbívoro, no caso equinos e os pequenos animais. Nós vemos aqui, no caso do MG12 Paredão, que ele fechou a área onde ele foi plantado em plantio com milho 45. Por ser uma área de descampado, nós tivemos efeito de vento dobrando, derrubando esse milho, mas veja bem onde ele derrubou, como aqui já no plantio 90, como ele fechou toda a área. Então esse milho ele já se encontra em ponto de ensilagem, esse é o estágio vegetativo do milho em ponto de ensilagem, e que você veja bem o quanto de massa nós estaríamos incorporando na produção de silagem do produtor. Então era isso que nós pretendíamos demonstrar, é isso que nós queremos que nos nossos futuros profissionais, você, acadêmico de agronomia, que amanhã vai estar nos sucedendo, nós estamos deixando para vocês os caminhos abertos para que vocês possam trilhar e completar. Nós precisamos evoluir pensando que nós não temos uma propriedade ou nós não temos uma área, nós temos uma unidade produtiva. Essa unidade produtiva, sobretudo numa região como Campo Mourão, essa unidade produtiva ela pode produzir soja, ela pode produzir milho, ela pode produzir cana, ela pode produzir capim, que traduzindo é leite e carne, é lã, é carne. São os animais também de estimação, são os animais de lida, que precisa ser olhado de uma forma responsável. Não que eu queira aqui criticar quem esteja fazendo, mas enfim, nós estamos abrindo oportunidades, abrindo opções do produtor obter maior produtividade. E se ele tem maior produtividade, obviamente, bem administrado, ele vai ter mais lucro. E ele tendo mais lucro, ele vai ter uma condição de vida melhor, ele vai ter, assim, a sua satisfação completa com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pratica. Muito obrigado e estamos à disposição. Eu sou Donizete de Jesus Sereia, zootecnista, representante regional Matsuda, Campo Mourão e consultor técnico e comercial para a agropecuária.